A situação dos presídios brasileiros, de tempo em tempo, volta aqui ao noticiário. No mês passado, inclusive, teve uma declaração do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, que preferia morrer do que cumprir pena numa penitenciária brasileira. Bom, isso causou um alvoroço, trouxe mais uma vez à tona o debate, né? E também se as prisões brasileiras têm ou não cumprido a função, que é de punir a pessoa, mas também de tentar ressocializar. Hoje nós temos aqui um convidado, o advogado Fábio Martins de Andrade, que é advogado e doutor em Direito Público. Doutor Fábio, boa noite, muito obrigado pela participação conosco aqui. Boa noite. Doutor Fábio, qual é a avaliação que o senhor faz da legislação penal brasileira? Heródoto, a finalidade da prisão, basicamente, é prevenir, de um modo geral, a sociedade como um todo, na medida em que a pena é aplicada à sociedade como um todo, vendo aquele exemplo de aplicação penal, tende a se dissuadir de maneira específica ao indivíduo que teve a reprimenda penal. A tendência é que, pelo menos em tese, ele não reincida. A gente vê que na prática não é propriamente o que acontece, os índices de reincidência são altos. Outra função da pena de prisão é a ressocialização. A ressocialização é uma outra, um outro ponto que fica em xeque com a pena de prisão, porque ressocializar de que maneira? Se estamos falando de crimes cometidos de um lado da ponta da sociedade, por exemplo, tivemos agora recentemente a conclusão do caso do Mensalão, onde basicamente o que se discutia era crime de colarinho branco e corrupção. É um extrato da sociedade que eu não diria que precisa ser ressocializado. Eles já são socializados, eles já têm uma penetração social evidente. Do outro lado, no extremo oposto, um cidadão que nasce, cresce, é criado numa favela, no Rio, ou em São Paulo, ou em qualquer grande cidade brasileira, ali eu não diria que tem a condição de haver uma ressocialização, porque em muitos casos sequer houve uma socialização. O Estado muitas vezes não chega naquela favela, naquela comunidade, não leva educação mínima, o básico da educação, não leva saneamento, não leva perspectiva de trabalho. Então, para essas pessoas, falar em ressocialização me parece um mito. Doutor Fábio, então posso dizer que o discurso não bate com a realidade? Certamente pode. E uma alternativa que é já prevista na nossa Constituição, se você me permite, claro, menciono aqui o artigo 5º, inciso 46 da nossa Constituição, hoje vigente, de 88, diz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, é uma só delas; perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Além dessas descritas expressamente, existe esse leque que fica aberto com a expressão entre outras. Quais? O que a criatividade permitir. Só não pode ser de morte, caráter perpétuo, trabalho forçado, banimento ou cruel. Agora, dá para ver claramente que a Constituição já trouxe um arcabouço, uma série de possibilidades. Dá uma olhada ali nessas imagens, olha algumas imagens do nosso sistema penitenciário. Né? Completamente superlotado, completamente... Não, quer dizer, isso daí, na verdade, não tem forma de você achar que alguém vai sair daí melhor do que entrou, concorda? Não? Concordo, certamente. Acaba sendo o que se diz, de modo geral, uma escola do crime, acaba piorando a situação em vez de melhorar. Isso decorre do modelo criminal, do modelo de política adotado pelo Brasil. Doutor Fábio, como o senhor sabe muito bem, tem lá no Congresso Nacional um grupo, não é, que está estudando a reformulação do Código Penal brasileiro, não é isso? Teve uma comissão de juristas, vários já tiveram aqui comentar. Bom, e agora tem pressão da sociedade, a pressão de um lado e a pressão do outro. Uma das pressões é o seguinte: eles querem aumentar a quantidade de anos de pena. Passar de 25 para 40 anos a pena máxima, de que o indivíduo, quando comete um crime contra a vida, ele tem que cumprir muito mais pena em regime fechado do que hoje. O que você acha disso? Para onde vai isso? Heródoto, na minha opinião, diferente dessa linha que a gente tem seguido no Brasil, a linha não é endurecer cada vez mais. A linha devia ser atacar com a pena adequada o crime adequado. Por exemplo,
Um crime de colarinho branco ou de corrupção, não sei te dizer com absoluta certeza se a prisão seria a melhor solução. Eu te digo, por esse rol da Constituição da República, uma pena de perda de bens ou multa poderia, se bem aplicada, ter uma finalidade muito mais própria do que a pena de prisão. Em outros países do mundo é assim? Como é que é? Tem países que usam outras penas além da Para esse prisão. tipo de crime de colarinho branco? Tem. Nós, no Brasil, para tráfico de droga, por exemplo, perda de bens, fazenda. Quando você tem uma fazenda que tem ali uma plantação de entorpecente, de maconha ou cocaína, alguma coisa, Ele perde. você tem a possibilidade da perda de bens. Mas o dono, O dono responde criminalmente. Não, ele pode ficar na cadeia. Ele pode ficar na cadeia, sim. Sim. Mas é uma hipótese, é só uma. Eu acho que no Brasil é pouco explorado a perda de bens e a possibilidade de multa. Ela pode ser muito mais explorada para tentar justamente não piorar a situação desses presídios que já são superlotados, que já estão nessas condições precaríssimas que todos sabemos e temos notícias recorrentemente. Então, acho que... É que no imaginário popular, né? Pô, esse cara tem que ir para a cadeia. No imaginário popular, Ou não? por uma série de razões, você está certo, por uma série de razões, no imaginário popular, a resposta do Estado tem que ser necessariamente a pena de prisão. E isso é um círculo vicioso que não pode chegar a um resultado saudável.